Fala devs, voltamos aqui. Claudemir aqui novamente com vocês, trazendo o oitavo episódio aqui do curso de Angular com essa framework. E vamos falar um pouquinho sobre os plugins que possam ser utilizados dentro do Visual Studio Code. Eu vou passar um pouco mais da minha particularidade, mas aconselho você a dar uma estudada, uma analisada nos plugins que possa fazer efeito para você, tá? Então vamos lá que eu vou mostrar para vocês. Bom, estamos aqui no Visual Studio Code e, obviamente, estamos na onde a gente parou do nosso curso, tá? E aqui na parte, eu vou fechar tudo aqui para a gente não ficar com tudo aberto, tá? A gente deixar o projeto bem aqui mostrando, homogêneo. Vou fechar aqui a pasta source também, src. E vamos fazer aqui, ó. Vamos ser o seguinte. O plugin, ele traz aqui para você, tem algumas coisas que é muito importante. Ele já vem algumas coisas nativas, que quando você instala, como eu mostrei para vocês o HTML5, quando eu não encontro espaço e ele mostrando essa criação, né? Então tem muita coisa que a gente pode fazer aqui, então tem coisas bacanas. Como ele não é um arquivo HTML aqui, tô digitando no lugar errado, vamos voltar lá, então salvar aqui, pegar um HTML e vamos aqui no final. Então vou chegar aqui e vou dar um HTML. Olha lá, ele já mostra um HTML normal, com sua abreviatura, só a tag, um HTML5 que já vem a estrutura já para você, e aqui do lado também com um XML. Vou dar um Enter para você ver, ele colocou com XML. Vou dar um Ctrl Z, vou dar um Ctrl espaço e vou aqui ver um HTML5. Ele cria toda a estrutura do HTML5. E tem o HTML normal, que aí eu vou dar Ctrl espaço e dar um Enter aqui. Ele abre somente a tag. Tá? Mas o que é interessante dentro do Angular para você saber? Existem alguns plugins para facilitar no desenvolvimento. E eu vou mostrar um deles que é muito interessante. O primeiro deles que vem aqui por padrão, porque eu já estou trabalhando na linguagem, tem um Angular Snippets versão 9. Olha só que bacana. Se eu clicar dentro desses snippets, ele, no meu caso, já está instalado. O que ele fala aqui? Vamos fechar um pouquinho aqui para ficar mais fácil aqui para a gente ver. Ele já mostra aqui como que ele cria alguma estrutura já do código. Então imagina que você tem um código que já precisa ficar digitando, criando tudo. Talvez eu quero só dar um comando, são snippets prontas, porque eu já mostrei na aula de template que tem como eu criar a template. Porém, já vem algumas coisas que já são prontas, que você não precisa criar. Então, eu vou utilizar isso aqui para você ver como que funciona. Vou dar aqui um Ctrl N, que ele vai me criar um novo arquivo, não salvei ele ainda. Se eu chegar aqui e dar um traço e colocar aqui, ele não sabe que é um arquivo que eu vou colocar dentro do Angular. Então, vamos fechar. Vamos salvar aqui tudo bonitinho. E vamos voltar lá na nossa estrutura do projeto, tá? Vamos supor que aqui dentro de treino eu vou criar um arquivo aqui rapidamente e vou colocar aqui como teste.component. Imagina que eu não estou dando CLI, eu estou criando o arquivo totalmente na mão. E vou dar Enter. A partir que ele já criou o arquivo, se eu dar um A traço, ele já começa a mostrar um monte de coisa que eu tenho a partir daqueles snippets que eu instalei pelo plugin do Angular. Então, se eu chegar aqui e colocar, ele já me ajuda bastante. Olha só o que ele fez. Ele colocou toda a estrutura de um componente. Vou dar um Ctrl Z, vou colocar aqui, vou dar um Ctrl espaço, um service. Dou um Enter, ele já coloca a estrutura padrão simples do serviço. Mesma coisa. Dou um Ctrl espaço, depois que eu digitei, Angular módulo. Ele já cria toda a estrutura de um módulo, já trazendo dentro do ng módulo o import, o export, o declarations e também o providers, tá? Então ele já trouxe aqui, obviamente o componente não existe, esse name.component, e já tem muitas outras coisas. Vamos voltar lá na instância, vamos ver aqui, eu vou apagar o arquivo, faça isso também aí no seu, tá? Só é um exemplo para você utilizar os exemplos desse plugin. Então dou um delete aqui e apaguei. Pronto. Apagou todo o arquivo, já ficou mais fácil. Vamos voltar lá para ver o que tem mais. Tem um outro também que é o autocomplete. Se caso o autocomplete não funcionar na sua máquina tudo bonitinho, que é o auto-import, na verdade, né? O autocomplete está aqui e tem o auto-import. Vamos falar desse primeiro. O auto-import, ele já ajuda, quando eu clico, ele tem toda uma documentação para eu já olhar e analisar. Então ele tem tudo aqui falando o que ele faz. Então ele ajuda na hora que eu não encontro espaço, já verificar o código, da onde que ele já funciona, todas as liberações que aconteceram no release. Então é uma documentação, como eu falei, do Angular.io.
E tem também o autocomplete das tags. Então aqui tem todo uma documentação mostrando como que utiliza, tá? E aí, vamos para uma situação aqui muito interessante, tá? Vou colocar aqui um cara chamado TS Lint. Eu vou explicar um pouquinho o que significa ele. Existe aqui, ó, TS Lint, não está instalado na minha máquina, mas eu vou explicar para vocês aqui o que ele faz. Ele começa a fazer uma análise dentro do seu código e é importante você entender que o Visual Studio Code ele já tem por padrão um TS Lint já padrão nele. Mas se você configurá-lo dentro do Visual Studio Code e instalar essa instância, tem uma documentação mostrando que dentro do TS Config, vamos nele lá agora. Vamos lá, ele está bem no finalzinho. O TS aqui tem essa parte aqui e tem o TS Lint JSON. O que ele faz aqui? Ó? O TS Config ele fala para mim onde que se eu tenho um compile on save, que se eu deixar como true, tudo que eu vou digitando e depois eu salvo, ele já faz uma compilação do sistema de tudo. Isso é um problema porque causa um pouquinho de peso, tem uma hora que você tiver muitos arquivos. Então, por padrão, eu já deixo false mesmo. Porém, nas opções de compilação, isso que é o bacana. Tá? Tem um monte de configuração se ele quer gerar um source map. Se você olhar o código lá por trás, ele sempre gera mais do que um arquivo. Tem um JS que depois ele gera tudo bonitinho lá na hora que você faz a compilação. Mas o interessante que eu vou passar para vocês aqui está nesta parte aqui. Ó. Lembra lá no episódio do TypeScript que eu mostrei para vocês quando o test config dele estava com o ECMAScript 2017 mais avançado? É nesse local que você vai falar qual é a compilação do arquivo que você tá, para qual padrão você quer. Se você quer o ECMAScript 2015, o ECMAScript 5 e assim por diante. Por padrão, já o Angular coloca no ECMAScript 2015, que eu vou ser bem sincero para você que na maioria dos navegadores já é compatível, já ajuda bastante isso. E ele vai falar qual é o padrão de desenvolvimento que eu vou falar, qual módulo que eu vou utilizar. Nesse momento, vocês lembram que lá nós estávamos no ECMAScript 2017, aqui já está no 2020. Então, isso é bacana, tá? E o que vai fazer tudo isso? Então, ele especifica ali para você um código que vai ser gerado, olhando todas essas bases aí do como o JS, MD, System, o ECMA 6, o ECMA 2015, o ECMA 2020 e o SNext. Porém, ele faz todo esse conjunto aí na hora de fazer o arquivo e gerar para você o código com essa estrutura. Então, ele vai ser compilado dessa maneira, tá? E aqui embaixo eu tenho o TSLint. E aqui, uma coisa que vocês vão ver que é muito bacana. Tá? As opções aqui, ó, da indentação, se ele vai acusar para você se você der muito espaço. Então eu vou só falar para vocês aqui, depois vocês podem testar, isso é muito legal. Porém eu não uso um pouco mais na minha aplicação, isso é para quem está começando, que tem dificuldade de indentação, tem dificuldade na hora de fazer a parte de dar muito espaço, fica muito... O jeito de colocar uma variável, se depois de um array eu coloco a string e depois dou uma vírgula e não dou um espaço, então ele começa a gritar muito dentro dessa aplicação. Então para você que está começando, é interessante você fazer uma instalação desse plugin aqui. Esse plugin ele vai começar a mostrar para vocês e leia bastante a documentação para ver se ele é interessante na hora de você configurar ele. Então ele vai começar a gritar, ó, nesse caso aqui tem um exemplo do verde aqui aparecendo que ele já está gritando muito. Então ele vai ficar vermelho, verde, vai ficar amarelo, vai ficar muitas outras coisas. Então a única coisa que eu falo para você é, veja que talvez você não tenha uma performance em questão de indentação na hora de espaço ou na hora de você colocar o código. Tome um pouco de cuidado com isso e coloque aquilo que você achar necessário dentro do plugin, tá? Então, tem snippets para HTML, tem aplicativos aqui de instalação para você colocar para gerar um servidor para você, porém o Angular, ele já quando você dá o ng server, ele já gera tudo para você, mas até pode ver aqui no meu que ele já está instalado a parte do live server, que já está aqui, ó, já está até instalado. Eu gero em algumas outras aplicações, principalmente quando eu estou rodando algum projeto que não seja Angular, que já precisa rodar o index direto. Então eu vou lá no arquivo index, clico em Go Live, ele já executa para você. Então são exemplos que eu estou dando aqui para vocês para utilização. Tem para todas as linguagens, gente. Pode escolher. Isso é bacana. Ajuda muito em questão de desenvolvimento. Eu gosto particularmente da parte de snippets. E aí fica essa jogada para você entender. Então, bom, nesse 8º episódio é mais para você saber aquilo que pode me ajudar na hora de eu fazer minha codificação. Talvez dentro dos vídeos você via que eu dava muito contra-espaço. Talvez não está funcionando dentro da sua máquina. Eu colocaria como indicação para você os snippets de HTML. Também o de Angular.
pode ser da versão 9 em diante, e principalmente o Auto Import. Ele ajuda muito no desenvolvimento. Então, por essa parte aqui do episódio 8, é só isso para vocês entenderem. A partir de agora, na parte 9, vai ser muito na prática o que a gente vai estar fazendo, para a gente entender as diretivas que acontecem, todos os databytes fazendo. Fiquem focados aí que são mais 8 episódios que vão ser para fechar essa primeira temporada. Estamos na metade da primeira temporada, tem muita coisa para ver, e são 5. Fiquem com a gente aí, devs, e um abraço para vocês. Tchau, tchau.